Olá, nesse vídeo em vez de analisarmos a arma, vamos analisar o guerreiro. Será que Robin Hood existiu? Quais os vestígios de sua existência? Robin Hood, conhecido em Portugal como Robin dos Bosques, é um herói mítico inglês, um fora da lei que roubava da nobreza para dar aos pobres. Teria vivido no século XII, aos tempos do rei Ricardo Coração de Leão, e das grandes cruzadas. Era hábil no arco e flecha, mais famoso e tão habilidoso quanto Guilherme Tell, um conhecido besteiro medieval. E vivia na floresta de Sherwood, onde era ajudado por um bando de amigos, do qual faziam parte João Pequeno, Frei Tanque, Alan Daly e Will Scarlet, entre outros moradores do bosque. Prezava a liberdade, a vida ao ar livre, e o espírito aventureiro. Ficou imortalizado como o príncipe dos ladrões. Tenha ou não existido tal como o conhecemos, Robin Hood é, para muitos, um dos maiores heróis da Inglaterra. A história mais famosa e repassada a respeito de Robin Hood conta sobre um homem chamado Robin de Locksley. Este, após servir ao lado do rei Ricardo em uma grande cruzada, retorna para casa. Ao chegar, encontra seu feudo devastado pela tirania dos regentes, além de leis abusivas, e a proibição da caça como sustento ao homem comum. Indignado, ele se recusa a aceitar a situação, e é declarado fora da lei. Aproveitando seu conhecimento em cavalaria, arquearia e combate adquirido na guerra, ele une um grupo de foras da lei, e inicia um combate à tirania da nobreza, roubando dos ricos para dar aos pobres. Na história, Robin Hood, que ganha o apelido por usar um capuz chamado Hood, um tipo de chapéu com pena, vence o príncipe João e casa-se com a Lady Marion, sobrinha de Ricardo. No fim da história, Ricardo Coração de Leão reaparece após sua derrota em terras estrangeiras e nomeia Robin Hood cavaleiro, tornando-o nobre novamente. Em outra versão conhecida, escrita por Howard Pyle, Robin Hood era um rapaz que, quando se dirigia para um concurso de arco e flecha na cidade de Nottingham, meteu-se em uma confusão com guardas, e acabou matando um deles, tornando-se um criminoso. O livro conta em 8 partes como Robin Hood reuniu um bando de homens alegres, que só roubavam de nobres arrogantes e clérigos abastados. Se existiu de fato, viveu durante o século XIII, provavelmente entre 1250 e 1300. Uma das primeiras referências a tal personagem é o poema épico Piers Plummer, escrito por William Langdon por volta de 1377. A compilação Gesta de Robin Hood, datada de 1400, sugere que as histórias que compõem a lenda já circulavam bastante e eram de conhecimento público anos antes, pelo menos desde 1310. Para quem vive hoje em Nottingham, cidade no centro da Inglaterra que serve de cenário à maioria das baladas iniciais, Robin continua a existir. Além das estátuas, há ruas batizadas com o seu nome ou o festival anual que lhe é dedicado. Há também o que resta da floresta de Sherwood, onde é possível encontrar a árvore em redor da qual o bando de Robin se reunia em conselho. É claro que, caso tenha vivido em Yorkshire, a floresta não era de Sherwood, mas sim, a floresta de Berdale. No convento de Kirklees, hoje em ruínas, existe também aquela que se pensa ser a sua tumba e onde se pode ler, aqui jaz Robin Hood. Lá acredita-se que Lady Marion, a esposa de Robin, tenha se tornado a prioresa Matilda, conhecida pela sua bondade. Uma outra evidência que poderia confirmar a existência de Robin Hood é a possível tumba de Little John, o João Pequeno, no cemitério São Miguel, Hethersage, Inglaterra. Robin Hood é, desde sempre, por motivos que as versões às vezes alteram, um fora da lei. As referências históricas que sustentam as várias teorias da sua existência prendem-se, na maior parte dos casos, com registros de comparência em tribunais. Por Robin ter existido como Robin Hood, por a lenda seja contada ou por simples coincidência, parece ter ocorrido antes de 1300, na mesma região. Pelo menos 5 homens que foram acusados de atividade criminal eram conhecidos pelo nome Robin Hood.
Existem muitos candidatos a esse personagem, se quiser acreditar que Robin existiu. De acordo com a investigação de Joseph Hunter, em 1852, Robin era Robert Hood e tornou-se fugitivo por ter ajudado o Conde de Lancaster, que se rebelara contra a cobrança abusiva de impostos do príncipe João, que por sua vez, usurpara o trono de seu irmão, o rei Ricardo, apelidado de Coração de Leão, desaparecido numa cruzada. Em 1998, Tony Molyneux Smith publicou um livro onde sustenta que a origem da lenda é Sir Robert Folliot, lorde de uma família que escolheu usar o nome de Robin Hood para esconder a sua verdadeira identidade como proteção a uma sociedade violenta. Para dar ênfase a essa suposição, no final da obra de Pyle, quando Robin é morto no convento de Kirklees, em sua lápide há a seguinte inscrição: sob esta lápide jaz Robert, conde de Huntington, pessoa tão boa como alguém pode ser, Robin Hood fora da lei, como ele e seus homens a Inglaterra jamais verá. Morreu em 24 de dezembro de 1247. Em todos os casos, o herói escolheu a vida clandestina da floresta depois de ter sido injustiçado. A sua opção faz escola, acabando por formar um exército com o qual se opõe à maldade que o rodeava. Os pobres veem-no como livre e generoso. É mesmo. Os governantes poderosos temem. Na história de Pyle, tal como em muitas outras, Robin se veste de verde, maneja o arco como ninguém, não teme nada e vive livre e feliz, rodeado de amigos que se ajudam a cada nova ameaça. A lenda espalhou-se primeiro nas baladas medievais, passou aos poemas e chegou ao teatro. A história foi escrita, ilustrada, encenada e filmada muitas vezes até se tornar eterna, e a versão mais conhecida, provavelmente seja com texto e ilustrações de Howard Pyle. Mas, como notou o escritor Roger Lencelin Green, foi só no final do século XVIII, depois de as baladas, romances e peças antigas serem coligidas e reimpressas por Joseph, um amigo de Walter Scott, que Robin dos Bosques entrou realmente na literatura. Rua L. Green, As Aventuras de Robin dos Bosques, Publicações Dom Quixote, Lisboa. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem os seus likes. Valeu, e até mais!